Olá, muito boa noite para você que está em casa e nós estamos começando o nosso Business News. E é com muita satisfação que nós estamos aqui para trazer dicas, conteúdo e temos uma entrevista hoje maravilhosa sobre empreendedorismo também feminino, não é? Que é uma empresária, dona de uma drogaria, que está abrindo outra unidade aqui na Grande João Pessoa. E com certeza você de casa vai ser enriquecido de conteúdo, como também um papo tranquilo e divertido, que é a nossa proposta dentro do Business News, trabalhar vida, carreira e negócios. Gente, e já dando início ao nosso programa de hoje, falando sobre empreendedorismo, porque eu acredito que nossa pegada hoje vai mexer muito sobre o empreendedorismo, sobre empreender, sobre negócios, sobre desafios, sobre carreira. Você sabe qual é o teu objetivo em negócios? Qual é o teu objetivo de vida? Qual é a carreira que você pretende seguir para agregar valor não só na tua vida, mas na vida de outras pessoas? Essa é a proposta que eu quero trazer para você hoje. Pensar sobre isso, empreender. Será que você não é uma empresa que deveria empreender sobre a sua própria vida? Como é que eu deveria empreender sobre a minha vida? Planejamento, gente, talvez seja a primeira dica e fundamental para você pensar sobre o que você quer. Pensar antes, não fazer e pensar depois. Então, dicas como essa, um bate-papo tranquilo dentro dessa linha, é algo que nós queremos agregar na tua vida. E eu deixei aqui, gente, algumas questões para a gente refletir, tá? Eu sempre sugiro você que está em casa, pegar um papel, pegar um lápis, fazer suas anotações. Quem quiser estar mais próximo a mim pode entrar nas redes sociais, Arthur Nunes, você vai me encontrar. Tira dúvidas, fala comigo, manda perguntas e a gente vai trazendo aqui para o nosso programa, para o Business News, para te ajudar dentro dos desafios da tua vida, carreira e negócio. Não se esqueçam desse tripé, porque é a nossa proposta dentro do nosso programa. Tá, gente? Então, quando a gente fala sobre planejamento, eu tratei até num outro programa com o nosso entrevistado anterior, algumas dicas sobre produtividade, que está muito conectado. A definição, gente, planejar é um momento de definir metas, definir estratégias, definir aonde você pretende chegar, definir o que precisa ser feito para alcançar o teu objetivo. Se você não tem definição, você é indefinido. E pensa comigo, será que muitas das vezes, quando nós estamos estressados, tensos, não tem uma indefinição fluindo na nossa cabeça? Então, quando nós estamos definidos, sabemos o que queremos, aí a gente agora vai ter o desafio de correr atrás, de se organizar e fazer acontecer. Mas a indefinição é algo que demonstra que nós estamos vagos, perdidos, sem saber para onde ir e qualquer coisa serve. Concorda comigo? Então, eu quero trazer essa reflexão para você sobre o planejamento e a base do planejamento, na base dessa estrutura está a definição. E uma pessoa definida é uma pessoa mais focada, é uma pessoa que concentra mais energia, você se distrai menos. Apesar de que estamos envolvidos com tantas ofertas e tantas distrações, mas a definição é o que vai te manter firme no foco e no objetivo. Então, o Business News, ele te propõe a isso. Se você é um empresário, se você não é empresário, se você quer desenvolver na sua vida profissional, dentro de uma escolha que você fez, nós estamos aqui para te ajudar. Eu lembro muito bem da minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar em uma grande empresa, que hoje ela não faz parte mais do mercado, infelizmente, ela fechou as portas e eu participei do seu apogeu, saí antes da sua queda no mercado, mas eu acompanhei tudo que fez com que ela perdesse seu espaço. E isso foi um case para mim, para que eu pudesse analisar e estudar o que aconteceu dentro daquela empresa. Mas falando um pouco da minha trajetória, eu comecei a minha vida como serviços gerais. Estoque, depois de um tempo, vendedor,
E esses desafios de mudança diária dentro de um segmento foi construindo o que eu me tornei hoje. Então eu lembro muito bem que o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi aprender a servir. E tem alguns ditados que dizem assim, né? Quem não sabe servir, não serve para viver. Fica uma reflexão para a gente. Aprender a servir, cuidar, zelar. Se você é um colaborador de uma empresa, faça o seu trabalho da melhor forma possível. Não importa o cargo. Se é serviços gerais, se é no estoque, se é na recepção, se é no administrativo, não importa. Dê o seu melhor. Faça da melhor forma. Mesmo que muitas vezes o ambiente não esteja proporcionando tudo que você precisa. Mesmo que muitas vezes no ambiente de trabalho você encontre pessoas que estão desmotivadas, que já não estão com aquele gás do início. E traz uma pequena reflexão para a gente. Quando nós estamos precisando, nós estamos ali na entrevista, e às vezes eu faço entrevista com pessoas, e aí o pessoal está disponível a tudo, a horário, a fazer o que colocar para elas. Depois de alguns meses, aquela pessoa que ia mudar o mundo, que ia transformar aquela empresa, que era comprometida, pontual, já não é mais a mesma. Por que será que isso acontece? Gente, a construção do perfil, a construção de uma carreira é o passo a passo, não é do dia para a noite. Então a gente vai construindo e vai se identificando com algumas estruturas que o próprio dia a dia e o segmento vai trazendo para a gente. Então, se você deseja desenvolver na tua vida profissional, você também pode falar comigo dentro das nossas redes sociais ou aqui do Sistema Norte, e a gente vai te ajudar. O próprio programa te propõe a isso também. Então, dentro desse primeiro bloco, antes de falar com a nossa convidada da noite, que já está aqui nos bastidores, tem duas, gente, mas uma que se propôs de uma forma mais tranquila, outra ficou um pouquinho com vergonha de falar com você aqui diante das câmeras, mas o bate-papo vai ser muito bacana, muito rico, e a gente vai falar sobre carreira. Uma é farmacêutica e a outra é enfermeira, e as duas decidiram empreender. E aí, gente, os desafios do empreendedorismo, do negócio, do segmento, da contratação de pessoas, da qualificação, de estar dentro de todas as regulamentações do comércio ou do segmento envolvido. Tudo isso a gente vai falar hoje aqui no nosso programa do Business News. Ok? Então é uma grande satisfação estar com você. Eu já deixei um pequeno ponto de reflexão que vai te ajudar muito na tua vida, na tua carreira e nos teus negócios. O planejamento. A definição, que é a primeira estrutura que vem dentro do planejar. O que é planejar? Definir, analisar, traçar metas, saber onde quer chegar. E se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa vai servir. E talvez outras pessoas é que vão dizer o que eu devo fazer. E no final, gente, lembre-se, é a tua vida. A vida é única. Ninguém pode viver a tua vida por você. Ninguém pode fazer por nós o que está confiado a nós. Eu te convido ao nosso Business News. Fica conosco, acompanha o nosso segundo bloco com a entrevista da Karen Poliani, da Farmácia Verde Vida. E é um grande prazer estar aqui com você. Sou o Arthur Nunes, consultor e apresentador aqui do Business News com você. Até já! Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes.
O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Boa noite, estamos aqui no segundo bloco do nosso Business News e é uma grande satisfação a nossa convidada de hoje. Acho que vocês vão gostar bastante. Karen Poliani, da Farmácia Verde Vida, que se encontra no Gásio, aqui em João Pessoa. A gente tem algumas perguntas para fazer para ela, uns desafios que acontecem no mundo corporativo, principalmente no segmento da saúde, farmácia, que é o que nós propomos a trazer para você hoje. Tá? Então, estamos no segundo bloco do nosso Business News. Desejamos muito boa noite a você que está em casa assistindo. Espero que o nosso bate-papo seja produtivo para a tua vida profissional e também pessoal. Tudo bem, Karen? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Olha que coisa estar com você aqui. Estou muito feliz. É uma grande satisfação para nós do Sistema Norte de Comunicação. Karen, fala para a gente como surgiu a ideia de fundar a farmácia. A Verde Vida, gente. Verde Vida. Até vim de verde hoje. Em homenagem à farmácia, ao programa, viu? Então, a farmácia surgiu como um desejo, acho que em 2013, né, a gente está completando 11 anos, agora dia 2 de junho. Sim. E surgiu de um desejo depois que eu me formei. Né, eu entrei no segmento da manipulação, foram os meus 3 primeiros empregos, e a gente desenvolveu com outras mulheres a possibilidade do crescimento dentro da manipulação aqui em João Pessoa. Sim. Então, eram 3 empresas distintas, lideradas por 3 mulheres, e essa foi a minha grande inspiração para ter o desejo de iniciar o meu próprio negócio. Foi trabalhar, meus primeiros empregos foram de empresas lideradas por mulheres dentro de um segmento no qual eu tinha me formado, que era a farmácia. Ótimo, entendi. Então, você, quando se formou, já de cara, foi logo montando o teu negócio ou trabalhou em algum outro lugar antes? Trabalhei na manipulação em 3 farmácias, seguidamente, e como plantonista na prefeitura, no Instituto Canda Vargas. Então, eu permeava entre a farmácia hospitalar e a farmácia de manipulação. Então, qual foi o momento, assim, que foi decisivo para você, que te inspirou a isso? Foi o desejo real ou foi, de fato, algo que no dia a dia, naturalmente, foi te levando a empreender? Não, porque a gente não tem um histórico de uma família de empreendedores. A minha família ela nunca seguiu esse lado de comércio, mas foi justamente trabalhar na iniciativa privada com mulheres
liderando e algumas delas franqueadas dentro da manipulação que me fez querer planejar, querer desenvolver mais essa habilidade do comércio e iniciar meu próprio negócio, entendeu? Então, foi mais inspirações femininas. Entendi. E olha, gente, que interessante isso aqui, né? Praticamente foi uma pioneira dentro da sua família para o empreendedorismo. Né? Geralmente, uma família mais tradicional, com outros segmentos, a gente segue a linha, mas a Karen Poliana, ela buscou aí algo dentro do seu contexto familiar, inovar, empreender, que com certeza não é fácil. Não. Como é empreender, Karen? Fala pra gente, é fácil, é difícil? É muito difícil. Tem seu ônus e tem seu bônus, né? A gente tem os desafios diários. Hoje, eu e a minha irmã estamos nesse segmento de drogaria, que é um segmento extremamente competitivo. E a gente tem que lançar mão de características muito pessoais do nosso comércio para se manter e para ser próspero e para crescer. Então, tem o desafio diário e tem os prazeres, né? A fidelização do cliente, o aprofundamento das relações com a equipe. A gente tem uma equipe que ela não é nova, é uma equipe que já acompanha a gente. Desde o processo inicial. Desde o processo inicial. Então, tem um vínculo com os colaboradores, tem clientes que permanecem conosco durante toda a trajetória que a gente empreende. Tem pelo menos clientes que estão conosco há 10 anos. Então, assim, isso torna o processo mais legal, torna o processo mais leve. Humanizado também, mais humanizado. Né? Porque, de certa forma, são pessoas que conhecem vocês como se fosse do dia a dia. Isso, porque a nossa empresa ela é instalada no bairro que a gente nasceu e cresceu. Então, aquela região a gente conhece, nós conhecemos muitas pessoas naquela região e foram eles que foram crescendo junto conosco. Então, tem a parte legal e tem a parte burocrática, tem os desafios do RH e do financeiro, que são diários e que a gente vai carregando e tentando resolver um a um da melhor maneira como a gente pode, né? Entendi. Olha, gente, que legal, né? Nós estamos aqui, ela já começou a falar do empreendedorismo, do desafio, de como foi iniciar. Falou sobre a irmã também, que ela não está aqui, mas eu gostaria muito que ela estivesse. Na próxima eu vou chamá-la para participar, ela é enfermeira. Senão ela está aqui nos bastidores, mas na próxima, tá, gente? Né? Mas a Karen que está conosco aqui falou de coisas bem interessantes e eu achei muito legal esse lado mais humanizado, né? Nasceram naquele bairro, criaram o negócio no bairro, fidelizou clientes no bairro. E uma coisa que é muito bom a gente se lembrar, que, Karen, que você conquistar um cliente novo é mais fácil do que você manter um cliente. É verdade. É mais fácil conquistar o novo ali, manter o cliente dentro do teu negócio por um bom tempo é difícil. Então, de fato, tem que cativar, tem que ter um diferencial. E pelo que eu pude perceber, e eu também sou cliente, gente, da Verde Vida, né, a gente percebe que tem algo muito próximo da farmácia com você. Então, não é só a venda de produtos em si ou de medicamentos, mas tem algo como se fosse íntimo. Não é? Eu percebi até na sua própria fala. E dá para entender, gente, assim, que elas estão de dentro, tem muito a cara delas. Estou fazendo uma propaganda real aqui, viu? Uma cara aqui também. Então, gente, mas que legal, assim. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer a você, Karen. E eu acredito que a tua participação no Business News está enriquecendo muito. Muito porque obrigada. Tanto traz o lado feminino, o lado da conquista, o lado de encontrar o seu espaço, né? Dentro do mercado, como alguém que está ali projetando, né? Que está protagonizando. Eu acho que a palavra melhor é essa. E eu acho isso muito bacana, muito bonito. Muito obrigada. Vocês estão de parabéns, tanto você como a sua irmã, Carliane, tá, gente? Da próxima eu vou pegar pelo pescoço e trazer para cá. Traga mesmo. Ela tá rindo aqui do lado, mas não liga não. Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui para você. Como foi o processo inicial de abrir o negócio?
os desafios ali lá no iniciozinho, assim, um prédio próprio, alugar, contratar pessoas. Eu trazendo, eu acredito que os pontos iniciais que a gente, quando pensa em colocar um negócio, tem. Como vai ser o relacionamento com os fornecedores? Como foi esse processo inicial, né? Isso. Quando esse desejo brotou e eu comecei a torná-lo mais real, veio a minha família e me apoiou completamente. Então, o apoio familiar e a disponibilidade do espaço físico. Sim. Entendeu? Meus pais doaram o espaço físico para que eu e a minha irmã entrássemos nesse sonho e conseguíssemos realizá-lo. Então, eu tive o apoio tanto emocional quanto o apoio material da minha família para iniciar. A gente iniciou num espaço físico muito pequeno, mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho e depois passou por uma ampliação e a gente está hoje com um espaço bem mais amplo, mas foi um grande desafio, o espaço muito pequeno para a gente trabalhar. Funcionários a gente tinha de maneira muito resumida, a gente tinha poucos funcionários, então a gente estava muito no operacional, tanto eu quanto a minha irmã, então a gente gerenciava, ia para o operacional e eu acho que em relação aos fornecedores, a gente teve no começo que conquistar muitas distribuidoras, muitas indústrias para ter preço competitivo e a gente conseguiu, por estar no início vinculado a uma rede que era a Rede Med, a gente conseguiu parcerias de maneira muito rápida. Que coisa boa. Então, em relação a fornecedores, foi mais tranquilo do que imaginávamos. Mas em relação à questão da estrutura física e do RH, do quadro de funcionários, a gente teve desafios maiores. Que a gente foi quebrando a partir do momento que os anos foram se passando e a gente foi fazendo contratações, foi fazendo ampliação. Mas eu acho que o grande gargalo do começo foi esse mesmo. Entendi. Então, a estrutura física teve o apoio, essa questão da família também foi muito importante. Muito, né? De fato, o apoio familiar, acreditando no sonho de vocês, né? E deu para perceber assim que você e sua irmã entrou de cara no negócio como balconista, como farmacêutica. Meu pai entregava. Seu pai entregava? Meu pai ajudava a entregar nos finais de semana, minha mãe ficava no caixa nos finais de semana. Sua mãe no caixa. Era. Era assim que a gente ia construindo. E a sua irmã enfermeira? E a minha irmã enfermeira. Fazendo aplicações. Tudo, prestando todo tipo de assistência de enfermagem. Entendi. Por ser a profissional habilitada e porque dentro de um estabelecimento de saúde, como a drogaria, tem muito espaço para ela desenvolver. Sim. Então, ela acabou desenvolvendo muita atividade de enfermagem dentro do nosso negócio. Isso foi um grande diferencial porque ela tem uma estrutura muito humanizada. Entendi. Então, ela abraçou a assistência de enfermagem, eu no começo a assistência farmacêutica e depois os profissionais que foram chegando, e aí a gente foi fazendo algo muito casado, sabe? Eu achei muito legal isso. Quando a gente foi conversando aqui, acho que você em casa deve perceber isso, que teve um casamento perfeito, né? Uma farmacêutica, uma enfermeira. E eu fiquei curioso, sua irmã ela é boa na mão para aplicar injeção, porque tem gente que tem uma pesada, né, gente? Ela não tem uma pesada. Não, de jeito nenhum. É só elogios a ela. Ela faz direito o que ela faz. Que coisa boa. Ela tá rindo aqui ao lado, gente, mas vai chegar o momento dela. Ela é boa profissional. Que bom, eu achei muito bacana esse casamento de vocês, assim, uma farmacêutica, uma enfermeira, o apoio familiar ali, porque com certeza isso é fundamental, a gente ter ali os pais, né, apoiando o nosso sonho, não só financeiramente, mas o apoio moral, aquele apoio de estar junto. Você falou que minha mãe estava no caixa. Era. Né, e sua mãe, ela é pedagoga. Minha mãe é pedagoga, aí trabalha de segunda a sexta e no domingo ela tirava plantão comigo e com a minha irmã. Olha que coisa, né? Então a gente percebe que é uma família de pessoas batalhadoras, gente. São valores que a gente traz na nossa vida que não podemos esquecer. Então nós estamos no segundo bloco do nosso programa, o Business News, e nossa entrevistada de hoje, nossa, que riqueza de conteúdo, que tantas coisas reais do dia a dia. Vamos entrar no intervalo e no próximo bloco nós vamos seguir o nosso bate-papo com a Karen,
Aguarda um pouquinho e vem com a gente no Business News. Até já. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Estamos de volta no nosso terceiro bloco do Business News. E, gente, que entrevista rica, que noite maravilhosa estamos tendo aqui com a Karen Poliani da Farmácia Verde Vida. Conteúdo, dicas, desafios, né, valores familiares também veio junto aqui conosco. Então, vamos aproveitar ela, né, gente, conversar um pouquinho. Queria muito a participação de outra pessoa aqui conosco. Eu estou brincando com você que está em casa, é porque ela está aqui do lado, com vergonha de falar com você. Mas, com certeza, ela está agregando a sua presença aqui conosco também, que é a diretora também executiva da Verde Vida, Carliane. Mas, nesse momento, estamos com a Karen aqui ao lado. Karen, que legal, assim, eu fiquei super feliz em saber um pouco mais da história de vocês, o início, né? E esse desafio empreendedor, né? De uma família um pouco mais tradicional, e você, junto com a sua irmã, vieram nessa busca de começar um empreendimento, que não é fácil. São pessoas, fornecedores, questões políticas, contábeis, administrativas, tem um mundo aí de coisas que envolve, né? E assim, eu percebi, gente, eu acho que você também de casa deu para notar isso, algo muito humanizado na Verde Vida. Né? E eu queria fazer uma pergunta, Karen, para você, que eu deixei aqui separadinha, justamente sobre isso, né? Quais valores você mais preza na cultura interna da farmácia? Isso, quando a gente pensou e tentou construir os valores, as missões, a cultura da empresa, acho que como pilar maior que a gente colocou é a questão do atendimento humanizado, do vínculo. A gente acaba indo, de uma certa forma, contra a lógica
do mercado e do sistema, que é tudo muito apressado, é tudo muito instantâneo. E a gente, de 11 anos para cá, tentou implementar, primeiro, uma assistência farmacêutica e de enfermagem muito casada, muito combinada, fazer indicações muito racionais, muito conscientes, aprofundar o vínculo com os nossos clientes e principalmente, humanizar o atendimento. A clientela inicial, quando você fala assim, começou mais na região ali próximo mesmo, né? Os vizinhos, Isso. que até tem aquela linguagem de vamos lá nas meninas. Isso, que é a farmácia das meninas. Né? Exatamente. Não sei como não pensar em colocar o nome, a farmácia das meninas, né? Verde Vida, a farmácia das meninas. Isso. Porque todo mundo identificava, vocês, né? Era. Criou essa identidade, né? Foi. Que legal. Então, essa questão da humanização, de criar um vínculo mais próximo com o cliente, de fato, não é fácil. Dá muito trabalho, não dá? É cansativo, mas eu acho que é muito válido para o que a gente se propôs a fazer no mercado. Como profissional de saúde, a gente não poderia fazer de todo jeito. E então, eu e ela estabelecemos essa conexão e com os nossos funcionários também, estabelecemos isso como meta. Eles que estão também há muito tempo conosco, criar esse vínculo. Então, foi algo que foi passado da gente para a nossa equipe. E eles também conseguem hoje conhecer o cliente por nome, as pessoas ligam querendo falar com determinado colaborador. Já sabe o histórico também, Já vamos sabe dizer, o histórico. que todo mês toma aquela medicação, que tem um acompanhamento médico. Os de cuidado continuado, né? Entendi. Eles já conhecem as meninas também, as operadoras de caixa, os profissionais farmacêuticos que passaram e que estão lá hoje também, entenderam a nossa lógica no mercado. E foi assim que foi dando certo, foi assim que a gente se propôs a fazer e que dá até hoje. Entendi. Então, olha que legal, gente. O valor que predominou na Verde Vida foi humanização. Então, é ver as pessoas com aquele olhar humano. Não só empurrar medicamento, não só fazer todo jeito as coisas, mas, de certa forma, ter aquele cuidado com a vida que está ali buscando o medicamento, mas socorro, algo além do medicamento, não é, cara? É algo mais que entenda a sua particularidade. Às vezes é até uma palavra de conforto, o entendimento da forma correta de tomar o medicamento. Muitos clientes ligam para a gente para tirar dúvidas. Olha, eu tenho aqui, eu faço como? Olha, eu queria saber se você tem uma indicação de algum profissional para que eu possa ir. Eu devo ir ou não ir ao sistema de saúde? Eu estou assim, e diz os sintomas que está. Então, ultrapassou a lógica da compra e venda e passou a ser uma confiança. Um laço de confiança. Um laço de confiança. A gente criou um elo com o cliente. A gente deixou de ser, de fato, pelo que você está falando, não só um varejo em si. Isso. Né? Passou de fato a ser. É um varejo, é um negócio, tem todos os trâmites, mas o que agrega o valor é esse contato com as pessoas. Esse contato mais permanente. Né? E você falando aqui, eu fiquei curioso, quantos funcionários hoje gira dentro da Verde Vida? Hoje a gente dispõe de 31 funcionários. 31 colaboradores. Porque a gente fica aberto de 7 da manhã às 11 da noite, então são... De domingo a domingo? De domingo a domingo, Sim. Então tem vários turnos e a gente precisa fazer uma escala que abranja todo o horário de funcionamento. Então a gente, entre os segmentos de caixa, administrativo, motoboys, colaboradores, o vigilante, dá 31 funcionários. Olha que coisa, nós temos aí uma empresa de mulheres empreendedoras, que aí, caixa, balconista, farmacêutico, né? E farmacêuticos, profissionais farmacêuticos, né? Que estão todo o tempo lá, isso. Domingo a domingo, para dar toda essa assistência, motoboy. Isso. E uma coisa que eu percebi que a Verde Vida tem uma força muito grande é a parte do delivery, né? Isso. Acho que hoje corresponde a 79% das nossas vendas é via delivery. E são quantos motoboys hoje efetivo, não que está ali prestando serviço, são funcionários da empresa
registrado, tudo bem direitinho. Um motoboy contratado. Contratados, são 8. 8 motoboys. Isso. Quantidade muito grande, né? Então, gente, é de fato algo que a Verde Vida procura propor como diferencial, né? E essa questão do mercado começou ali na região, nos vizinhos, e hoje atende uma gama bem extensa, não é? Nós temos nosso território de abrangência predominante, não é? Que é a região José Américo, Cuiá, entre outros bairros. Mas o Geisel, Colinas, Colibris, toda aquela região. Mas a gente chega a entregar até no Bessa. Eu já vi também, na região dos bancários, eu passando, vi lá um motoboy com... a gente faz entrega. A gente entrega em João Pessoa completamente. Porque, de certa forma, eu vou entender assim. Tem um pessoal que mora no Geisel, aí se muda para um bairro um pouco mais distante, mas é fiel. Isso. Aí termina, poxa, eu já compro nas meninas, não é? Farmácia Verde Vida. Então, eu vou continuar comprando e pergunta, vai e faz a entrega lá. Isso, a gente cadastra um novo endereço e deixa lá na residência. Você tem a segurança, de fato, de certa forma, leva o cliente. Acontece, E que coisa interessante, gente. Eu já fiquei sabendo aqui, né, que já é um desafio, outro desafio da Farmácia Verde Vida, que estamos abrindo a segunda unidade. Isso. Né, que maravilha. Na região gente? de Gramame. No Gramame. Isso, exatamente. Já está com data certa, dias já contados, não é, Karen? Vai estar dentro do mês de maio. Sim. A data certa a gente não tem, mas sabe que vai ser, tem que ser até o final de maio. Sim. E vai ser realmente a unidade de Gramame, que a gente já tem um público bem consolidado lá. Que a farmácia do Geisel dá essa assistência. Que já então dá agora assistência. vai ser melhor porque, de certa forma, vai estar mais próximo. E vai ter um espaço físico para eles irem Sim. até o estabelecimento e a gente conseguir abranger mais pessoas, mais gente atendida. Entendi. Aí já pega aquela região do Valentina, um pouco maior, Parque do Gramame. Sol, Valentina, Irmã Dulce, Colinas. Que legal. Tudo por ali. Não sei se você que está aí em casa percebeu que o que ela falou, praticamente entre 70%, 79%, 80%, vamos botar aqui uma média aqui, dos clientes estão no delivery. Né? E eu acho que é um outro desafio, não é, Karen? Principalmente depois da pandemia. Pós-pandemia. Foi. Nós tínhamos uma lógica inversa. Com a pandemia, aí inverteu para entrega no delivery e aí com o atendimento que a gente se propôs a fazer pelos canais de gerenciamento de mensagens, de Instagram, pelas redes sociais, o que foi que aconteceu? Eles permaneceram conosco, só que pela lógica do delivery e pelo teleatendimento. Entendi. Então, vamos lá, o balconista ele está lá atendendo no sistema, ele atende no telefone, tem também a presença, né, física do cliente. Isso. Então, de fato, é um profissional que a gente precisa bater palmas, né? Se propõe a fazer um trabalho bem porque são muitos canais de atendimentos. Então, o profissional de balcão da gente ele é muito dinâmico, porque ele faz o teleatendimento, ele faz o atendimento por mensagens e faz o atendimento presencial. Eu tive lá, gente, na Verde Vida, comprando, né? Consumindo também, que eu precisei. E tem um senhorzinho lá que acho que está desde o início com vocês, né? O Léo. É verdade. Ele tem um jeitinho assim de jogador, é bem desenrolado, fala bem calmo. Gente, de fato, convido você a ir na Verde Vida, presencialmente, não só no delivery. Claro que é uma ferramenta que nós temos, que nos ajuda muito, dá o conforto de casa, mas conheçam, vão lá, vejam a farmácia, sintam o calor das meninas, de fato são pessoas super doces, né? São amáveis, são de casa, sabe? Eu espero não precisar tomar injeção para Carliane não aplicar em mim. Eu sei que ela tem a mão boa, né? Mas eu não quero não, eu fujo. Tenho muito medo, mas eu fujo de injeção. Mas eu convido você que está em casa, que está participando desse bate-papo aqui com a gente, super rico, para conhecer a Verde Vida, não só a do Geisel, que está ali no Giradouro, né? Isso, no Girador que dá acesso para o Cuiá hoje. Ali é bem... Vai para o Geisel, vai para o Cuiá, Tem né? muitas vias de acesso ali. De acesso. Porque você pode ir para Gramame, você pode entrar para o Cuiá, entrar no próprio bairro. A gente fica mesmo ali no Girador. No Girador. Um ponto bem estratégico também e de fácil acesso.
como também você que está no Gramame, Valentina, naquela região, fique atento, porque em breve, como ela falou Vai aqui, chegar. esse mês agora de maio vai inaugurar a nova unidade lá, e você está convidado a chegar lá. Isso. Mas, cara, me diga uma coisa, qual é o maior desafio hoje da farmácia, não só da farmácia Verde Vida, mas que vocês têm dentro do segmento? É cliente? É o delivery que a gente hoje atende mais pelo delivery? É mão de obra? O que é que você poderia dizer para a gente aqui? Qual é a maior dificuldade? Isso. Em termos de contratação, a gente tem notado uma certa dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Tanto que a gente colocou agora como uma ferramenta está fazendo, formando profissionais, pegando sem experiência e formando da maneira como é a política da empresa, porque tá muito difícil. Encontrar mão de obra está difícil. Então mão tem de obra emprego. qualificada. Então até uma coisa para a gente perceber, gente, você está em casa. Oportunidade tem. Né? Mas falta pessoas qualificadas. A gente tem sentido isso. A assumir aquele posto. Isso. Então a gente está formando mesmo para compor nosso quadro. Está de maneira competitiva no mercado, é um desafio, porque tem muita gente fazendo. Então, todos os dias a gente precisa se desafiar, a gente precisa planejar, a gente precisa não só na prática, mas tentar ver na teoria com outras experiências, né? O que é que está dando certo. Então, está em constante aprendizado, porque a velocidade das coisas está muito grande e a gente acaba tendo que estar diariamente se reciclando para poder ter uma farmácia competitiva, uma farmácia com profissionais de qualidade. Eu acho que é basicamente isso. Mão de obra está sendo, de fato, não só entrevistando você, mas outras empresas que eu acompanho. Mas, gente, vocês sabem que eu trabalho com a parte de consultoria empresarial e acompanho algumas empresas. E, de fato, não é fácil a gente trazer a mão de obra qualificada. E para qualificar também não é fácil. Porque nem todo mundo hoje se dispõe à qualificação. Né? Mas eu deixei uma pergunta bem interessante aqui que eu gostaria de fazer para ela, gente. Eu acho que vai ser algo muito bacana para a gente ouvir dela. Que mensagem você deixaria para mulheres que sonham em empreender? Eu não quero só falar mulheres, mas como ela é uma mulher que começou a empreender até em uma família mais tradicional, mas, no geral, né? Que mensagem você deixaria para pessoas que desejam empreender, mas ainda não deram o primeiro passo? Primeiro, contratar tu. Uma boa, né? Contratar um consultor. Começar contratando consultoria. A gente não teve esse privilégio, não é? Mas teria sido uma boa desde o começo. Assim, iniciem, planejem. Primeiro, estudem o que vão fazer. É muito importante você ter um domínio exato do que você está fazendo. Planeje bastante. Fique revendo todos os processos até iniciar. Eu acho que isso fica como legado. E, assim, mulher faz múltiplas funções. Então, saber organizar o seu horário dentro das múltiplas funções que nós exercemos, para poder tentar fazer tudo equilibrando a vida pessoal, equilibrando a empresa, o lado profissional, o lado materno, o lado, assim, as várias facetas que a mulher tem. Então, se organizar, planejar, estudar bastante o que vai querer fazer, entendeu? Ter uma afinidade muito grande, porque não é fácil. Se você não gostar do que está fazendo, não consegue, sabe? Gostar do que faz é uma grande diferença. Gente, que prazer. Eu queria te agradecer, cara, pela participação no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação nossa tê-la aqui conosco, né, no Business News. E espero que você de casa tenha gostado do nosso bate-papo com a Karen, a Farmácia Verde Vida,
Convido você a conhecer a unidade e ficar atento à nova que vai abrir. E nós te convidamos também a esperar o nosso próximo bloco no nosso programa. Então, até já! Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu, São João! Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6 mil alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Estamos no nosso quarto bloco do Business News. Gente, que entrevista maravilhosa nós tivemos hoje. Você concorda? Como foi enriquecedor o conteúdo? Fizemos aqui um bate-papo tranquilo, leve, solto, né? Brincamos um pouquinho também aqui. E meio a tudo isso, nós falamos sobre empreendedorismo, desafios, carreira. Gente, humanidade. Gente, que valor rico o pessoal trouxe para a gente aqui. Né, algo personalizado, em meio a um mercado tão competitivo. E olha aqui a nossa conversa nos bastidores aqui, sobre os desafios que enfrentam e enfrentaram para chegar onde estão aqui. Foi realmente algo muito enriquecedor para a nossa vida pessoal e aqui para o nosso programa, que te propõe a trabalhar essas três estruturas, gente. Não se esqueçam, o Business News ele tem uma proposta de te ajudar em vida, carreira e negócio. Como eu tenho aí uma experiência de 20 anos no mercado corporativo, trabalhando com pessoas e empresas, nós temos aqui toda a estrutura para te ajudar, para te trazer dicas, conselhos e conteúdo.
Nosso primeiro bloco, nós trouxemos algumas dicas já de início para a nossa ideia de hoje. E eu quero seguir com essa proposta para você no nosso último bloco e com uma pequena história que eu quero te contar também, ok? Então, gente, o que é que a gente falou no nosso primeiro bloco aqui? Falamos sobre planejamento. Gente, o que é planejamento? Imagina você comigo, você pegando a estrada, tá vindo de um estado a outro, e de repente, à noite, o farol do teu carro queimou. Como seria você na BR à noite com o farol desligado? Porque queimou. Como você iria visualizar se tivesse um buraco, um animal, ou até o próprio caminho a seguir? Então, quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando sobre definir caminhos. Não quer dizer que vai ser 100%, que a gente vai alcançar 100% do que se planeja, mas o planejamento é o norte. O nosso programa é o Sistema O Norte. E olha que legal, gente. Sistema O Norte de Comunicação te dando o norte. Não é? O planejamento é um norte, não é? Que te ajuda a trilhar um caminho. E ele é o que dá luz ao caminho. É o farol. Na estrada à noite, com o farol ligado. Então, eu entendo muito que a falta do planejamento é você estar no escuro, sem luz, sem lanterna. E quando a gente fez a entrevista aqui com a Karen, nós percebemos o quanto é importante isso. E como muitas vezes a gente planeja e os desafios do dia a dia, muitas das vezes não nos ajuda a cumprir 100%, porque faz parte das circunstâncias que aparecem na nossa rotina, seja de vida, de carreira ou dos negócios. E um dos desafios que ela falou muito grande aqui, foi muito claro, foi a questão de mão de obra. Contratar pessoas, encontrar gente qualificada é um grande desafio que eles vêm enfrentando, e não só eles. Eu acompanho outras empresas dentro aqui da nossa região e como a gente vem tendo dificuldade sobre isso. Não é só ter um curso, não é só ter um título, é de fato você ter experiência sobre aquilo, é de fato você se propor a entregar o que você estudou. Né? Eu também fui professor há muito tempo, ainda sou, mas hoje um pouco menos, hoje estou mais no corporativo. E como eu tive dificuldade, infelizmente, nós temos aí uma grande ferramenta que é fundamental para nosso mundo de hoje, mas distrai muitas das pessoas. Se você não souber usar uma ferramenta, um potencial que você tem, talvez aquilo, ao invés de te ajudar, te atrapalhe. Então, tantas vezes, gente, eu perdia, vamos dizer assim, tempo de aula que poderia estar trazendo conteúdo com a distração das pessoas em relação à internet, no meio da aula fazendo outras coisas, que era um momento de agregar conteúdo, de trazer conhecimento, de trocar ideias, para que nós, professores, né, que estamos em sala de aula, nesse momento de execução profissional, possamos fazer o papel que hoje é de mediar o conhecimento. Então, as pessoas trazem o conhecimento do próprio acesso à tecnologia, que está muito acessível para nós, e nós estamos ali para mediar o conhecimento e dar um guia, dar um norte, para que a gente possa, de certa forma, ajudar a ter uma construção profissional rica. Tá, gente? Então, quando a gente fala de planejamento, nós estamos com alguns pontos muito interligados. Falamos no nosso primeiro programa, com a entrevista feita com o nosso colega da Zap Tintas, o Tiago, e eu trabalhei muito sobre a ideia da produtividade. Sem planejamento, a produtividade se perde. E a produtividade exige de nós alguns pontos fundamentais, que eu coloquei aqui. Ó. A definição, que é a estrutura do planejar, e sem o planejamento, sem a definição do planejamento, nós vamos produzir o que e como? Fica uma grande pergunta, concorda, gente? Em seguida, o planejamento, que está totalmente conectado com a produtividade, requer de nós organização. Qual é o oposto, o contrário da organização? Desorganização. Concorda comigo?
o que não é organizado é desorganizado. Não é verdade? E o terceiro ponto que a gente falou aqui, e eu quero deixar muito frisado para você, é saber definir prioridades. Olha só, o planejamento nos traz a definição faz com que a gente organize o que é necessário, e na definição a gente também coloca o que é prioridade, gente. Sem saber o que é prioridade, a gente vai colocar coisas que talvez podem esperar no lugar de coisas que não pode esperar. Concorda comigo? E já vem uma certa ideia aí sobre saber gerenciar o tempo. Esse vai ser um dos temas que eu vou trabalhar em outro programa com você, em outra edição do nosso programa aqui, tá bom? E aí, para a gente concluir essa ideia, trazendo para você um conteúdo denso, rico, de uma forma leve, simples, é a disciplina. Olha só, gente, eu planejei, dentro do meu planejamento eu dei luz, eu coloquei luz no caminho, na estrada, não é? Eu defini o que eu quero e onde eu quero chegar, eu me organizei para chegar onde eu quero, eu também defini prioridades, ou seja, eu fiz uma organização do que é necessário, do que não é necessário, e eliminei da minha vida, ou daquele momento, para que eu pudesse concentrar minha energia no que é fundamental e, em último plano, ou em última instância, dessa primeira ideia, tá, gente? Tem muito mais coisas, mas eu estou trazendo dicas objetivas e práticas para você. Vem a disciplina. Que a disciplina, gente, é muitas das vezes fazer o que não quer para conseguir o que quer. Muitas das vezes a gente faz sem vontade. Quantas vezes você já planejou começar a academia na segunda-feira? Na segunda eu começo a minha dieta. Na segunda eu começo a minha academia e não fez. Por quê? Provavelmente a circunstância, o hábito, tantas as coisas acontecem, não é verdade, gente? E a disciplina coloca na nossa mente a ideia de que preciso fazer, mesmo sem vontade, porque é necessário, porque eu preciso alcançar aquele objetivo que foi definido na minha vida. Isso é a estrutura do planejamento. Tudo bem, gente? Então, eu queria agradecer a você que participou junto conosco do nosso programa o Business News. Te convido, gente, a trazer outras pessoas, a acompanhar nossas redes sociais, no Sistema Norte de Comunicação. Entra nas minhas redes sociais também, Arthur Nunes. Você vai encontrar lá conteúdo, entrevistas, matérias. O meu Instagram está recheado de conteúdo para te ajudar, tá bom? Nós temos aí programas de treinamento, de mentoria que podem te ajudar. E nós do Sistema Norte de Comunicação estamos aqui com o coração aberto para trazer isso para você. Não só conversa mole ou fiado ou palavras mágicas. Nós aqui construímos degrau por degrau, tijolo por tijolo. Na verdade é passo a passo. É isso que eu quero dizer para você. Tijolinho por tijolinho, né? Subindo um degrau por degrau. Tá bom? Então não existe palavras mágicas, soluções milagrosas. Talvez, muitas das vezes, nós ou você se frustrou porque gerou expectativas achando que tudo era do dia para a noite ou fácil. Não é, gente. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter planejamento, disciplina, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós do Sistema Norte de Comunicação nos propomos a te ajudar a trazer o Business News como algo diferenciado, inovador, para pegar na tua mão e caminhar juntos. Então, eu sou o Arthur Nunes, especialista em neuroeficiência, e te convido a acompanhar nosso programa. E é uma grande satisfação finalizar o Business News de hoje com você. Até a próxima.